numeral 61. De cara pro vento, Fred errou, Paulo Alberto vai assumir na primeira posição da prova, Fred caiu. Paulo Alberto assume a primeira posição da prova, mais uma queda lá no final da sequência de costelas, o piloto vai levantando. Héctor Assunção errou lá no final da sequência de saltos. Paulo Alberto entra na sequência de costelas, vem para fazer o mergulho. Paulinho faz a ferradura, vem para fazer o salto triplo, encaixa em cima da mesa, mais um simples, outra ferradura. Paulo Alberto é o líder da prova. Paulo Alberto não teve uma largada excepcional, ele teve um errinho, a gente vai poder rever logo, uma escorregada, mas ele se aproveitou logo, fez a segunda curva por fora e recuperou a segunda colocação e logo com o erro do Fred foi para primeiro. E já fez o salto que poucos pilotos fizeram no treino, que é uns três, né? É um duplo mais a mesa, que ele salta em cima da mesa no miolo da pista, e isso ele ganhou muito tempo. Paulo Alberto é o primeiro colocado, Lucas Dunca na segunda posição, Raminer Alves é o terceiro, Pepe Bueno na quarta, Jean Ramos é quinto, Gabi Andrigo está na sexta colocação, Leonardo Cassarotti é o sétimo colocado, com Leonardo Souza em oitavo, Frederico Spagnol na nona posição, Caio Lopes é o décimo, Hugo Bassaúla não largou bem, também é o 11º, Gabriel Montanher é o 12º e o Héctor abandonou a prova, uma pena mesmo. Héctor Assunção tentando voltar com ritmo, né? Depois um ano ruim, um ano passado ruim, tendo bastante dificuldade, tomou um tombo bastante forte no final da reta ali entre a curva da arquibancada e acabou abandonando a prova com a moto de número 30. E a gente tem aí uma ausência do Geto Salazar também, que é piloto Honda, né? Que teve um problema na última etapa de doença, né? Que teve e aí não se recuperou para essa etapa. A gente nota uma coisa, né? O Paulo Alberto, ele já larga num ritmo muito forte. E já, você vê, a melhor volta já é dele. Já está virando na cara dos 30 segundos, quando os outros estão andando no cara de 31, 32. Ele já impõe um ritmo fortíssimo na sua prova. Então é isso que é a vantagem dele. O Paulo, ele virou a volta mais rápida na segunda volta, né? Ele fez a volta mais rápida dele, quase meio segundo mais rápido que o Lucas Dunca, e já abriu quase 5 segundos. Ele é muito focado, larga bem e já impõe 2, 3 voltas rapidíssimas e já abre uma vantagem de 4,5 em relação ao segundo colocado. E o piloto que teve uma ótima recuperação e também está fazendo o salto, o Jean Ramos, que está na quarta colocação, e o Ramiller Alves, que não tiveram uma excepcional largada, conseguiram recuperação e estão fazendo o mesmo salto que o Paulo no miolo da pista. Ou seja, os dois estão ganhando tempo também. É uma pena o Frederico Spagnol não ter conseguido acompanhar o ritmo, né? O mesmo ritmo que ele teve no início, de intensidade, largou na ponta e tal, vinha bem. O Paulo Alberto estava olhando para ver o que acontecia e essa pressão de ter largado bem para ele ali na curva acabou cometendo erro. A primeira volta, eu sempre digo, né? O começo da prova é a mais tensa porque é onde todos os pilotos estão se acomodando nas suas posições, ou seja, lutando pela uma melhor posição e colocando o ritmo de prova a partir da segunda, terceira volta. Então, a primeira volta é muito fácil de cometer um erro, né? Se o piloto abusa. O Fred é um grande piloto e o que passou na cabeça dele é o seguinte: cara, eu larguei bem, é difícil largar, nós estamos em 14 aqui, eu larguei bem, eu vou ter que tentar nessa primeira volta fazer uma volta mágica para não tomar pressão logo. E aí cometeu o erro, o erro daquela maneira que ele saltou é exatamente porque ele vinha num ritmo muito forte. Eu sempre, né, eu penso como piloto, né, eu acho que a primeira volta, muitos pilotos profissionais deixam de respirar. Realmente, literalmente, a gente trava a respiração durante a primeira volta, principalmente no Arena Cross, que é uma volta de 30 segundos. Então, a gente trava muito a respiração e fica muito ofegante. Então, travar a respiração compromete muitas vezes a concentração. Gabi Andrigo nesse momento na quinta posição da prova, ele tem a moto de número 18. Ele está logo atrás do Jean Ramos. Você viu na imagem ali com a moto de número 10, o Jean é o quarto e o Gabi Andrigo na quinta colocação, 10, Jean quarto, 18, Gabi na quinta colocação, duelo entre o Paraná e o estado do Rio Grande do Sul. O Paulo Alberto já abre 7 segundos de vantagem com relação ao Lucas Dunca. É muita coisa, né? 7 segundos em
8 voltas, é impressionante. É mais de um segundo quase um segundo por volta. Paulo, ele se mostrou muito rápido e seguro, né? Confiante desde o treino. Ele está muito perfeito nos encaixes. O Hector voltou para a prova, tá? Exatamente. O Hector voltou para a prova. Ele passou a pé. Ele passou a pé ali e depois voltou para a prova. Nesse momento ele é o 11º colocado. Inclusive acabou de tomar a volta do Paulo Alberto, que olha, Quinho Caldas, volta a fazer a volta mais rápida. 39,76. É muito rápido ele. 5 minutos e meio. Arena Cross é patrocinado por Monster Energy, Pro Honda, fluidos e lubrificantes, concessionários Honda de todo o Brasil, aqui em especial a Mila Motos, e também por Sport Bay. Tem a assinatura da Prefeitura Municipal de Jundiaí e o apoio da Yamaha, KTM, Kawasaki, Husqvarna e também de Golden Tires. A gente acompanhou uma pequena confusão ali. O Fred Spagnol tomou volta, mas ele não tinha certeza de quem estava passando. Então ele meio que quase disputou um pouquinho com o Paulo Alberto, depois que ele viu que o Paulo Alberto estava em primeiro lugar e era o Paulo Alberto, né? Nós temos a situação da bandeira azul, mas como a intensidade aqui da corrida é bastante grande, claro, o fiscal mostrou ali, mas nem sempre o piloto consegue, né? O piloto está como você fala, o piloto nem respira, imagina o resto. Exatamente, mas o momentos que tem outros pilotos junto, então a gente precisa definir e saber, né? Como a gente está início. Olha o que aconteceu. A imagem está mostrando o Paulinho. O Lucas Dunca. Mas o Lucas Dunca está com problemas ali, enroscou a moto dele na moto do seu colega de corrida, ele não consegue tirar. Aí as duas motos, ele e o Fred, aquilo que você falava. Quando o Dunca foi chegar no Fred para fazer a ultrapassagem, os dois se enrolaram. Eu não vi no momento em que ele caiu, eles aqui em frente a gente. Em frente a gente agora. O Dunca perdeu muito tempo, então Ramiller Alves já é o 2º colocado da prova. Jean Ramos acaba assumindo a 3ª posição. Gabi Andrigo é o 4º agora. Hugo Bassaula é 5º. Que prova de recuperação do Hugo, hein? Ele estava lá atrás. Pepe Bueno em 6º, Caio Lopes é 7º, Léo Souza é o 8º. Héctor Assunção 9º e o Lucas Dunca passa apenas na 10ª colocação da corrida. O Frederico ainda não voltou, o Fred Spagnol. Como a gente falou, né? O Arena é sempre uma prova muito dinâmica, muitas ocorrências, muitas disputas. 30 segundos é uma volta bem rápida e os pilotos se encontram muito, sendo retardatários às vezes de colocações bem próximas. Então tem bastante troca de posição. A gente acompanha o Ramiller Alves agora na 2ª colocação, a 15 segundos atrás do Paulo Alberto. É isso tudo, né, que aconteceu. Volta a ser vantagem para o Paulinho, porque querendo ou não, o Dunca estava a 6, 7 segundos, estava oscilando. O Paulinho até estava sendo mais rápido que ele, mas ele estava sendo também bem competente. E aí se enroscou lá e foi lá para a 10ª posição. Agora há pouco a imagem mostrou o Dunca bastante lento na pista. O interessante é tentar terminar essa corrida, porque é a soma de pontos das duas. Dá para fazer uma grande corrida na 2ª e aí tentar uma matemática de pódio ainda e pensar no campeonato que a gente falou. É curtinho, só 3 eventos, mas são 8 corridas, né? Exatamente. São 2 baterias e 2 baterias bem distintas, né? Como a gente tem manutenção de pista, porém, como a gente falou, muitas cavas continuam e a pista se modifica a cada volta, né? As motos vão fazendo novos trilhos e dificultando mais a pilotagem dos pilotos. Paulo Alberto é o 1º, Ramiller Alves é o 2º, Jean Ramos o 3º, Gabi Andrigo é 4º, Hugo Bassaula é 5º, Caio Lopes é 6º, Pepe Bueno é 7º, Héctor Assunção o 8º, Leonardo Souza é 9º, Leonardo Cassarotti é 10º, Lucas Dunca 11º. Gabriel Montanher passou o Lucas Dunca. Dunca agora é o 12º, Frederico Spagnol e o Rodolfo Isarte. Nesse momento fora da prova, nós estamos com um pouquinho a coisa mais do que 5 minutos e 40 segundos para o final do tempo, 5:45 nesse exato momento. Paulo Alberto já completou um total de 16 voltas, é o líder da prova, português da cidade de Leiria. Estamos com 2 portugueses, Quinho e Rafa. O Paulo Alberto é de Leiria e o Hugo Bassaula é de Coimbra. Agora o Hugo, né, antes da apresentação a gente falou, um dos principais pilotos de Portugal, um piloto com uma experiência internacional gigante, já havia andado aqui há muitos anos, foi até uma inspiração naquele momento aqui no Arena.
Não tá fácil para andar na ponta. Não. Mesmo com toda a experiência e a histórico, currículo, tudo de piloto europeu, né? Eu acho que toda adaptação do grande piloto, né, seja o piloto que for, ela é sempre ocorre muito, né? O piloto precisa entender os seus adversários, entender o terreno, o ambiente, né, o clima. E o Arena Cross tem uma particularidade de dificuldade. É uma pista bastante técnica, né? Com muitos saltos, muitos encaixes, com muitas vezes pouca velocidade ou pouco tempo para ganhar velocidade. Então, tá valendo o tudo Arena isso, Cross viu? tem uma Rafa, Passaúla, Caio Lopes e o Hector. Isso tudo tá valendo, tá? O Passaúla é o quinto, Caio Lopes é sexto e o Hector é sétimo. Exatamente. Vamos ver o ritmo e a mudança. O Caio fez uma mudança de trajetória. Acaba de passar o Passaúla. Ele é o novo quinto colocado da corrida. O Caio está muito bem hoje, hein? Muito bem. Se adaptou com a pista, está encaixando bem, como a gente falou do Paulo. Está aproveitando todo o terreno. Paulo Alberto é o primeiro, Ramiller Alves é o segundo, Jean Ramos terceiro, Gabi Andrigo é quarto, e aí? E o Hector já Caio. embute atrás do Caio. Hector Assunção acaba de assumir a quinta posição em prova de recuperação. Ele que chegou a pensar em abandonar. Passou o Passaúla. Passou ali o Passaúla estava em quinto, agora é o sétimo colocado da corrida. O Hector é um piloto extremamente rápido, né? Muito rápido mesmo. Se adapta muito bem ao Arena Cross e vai incomodar o Caio Lopes, que também é um especialista aí no Arena Cross. A diferença deles para o Gabi Andrigo, que é o quarto colocado da corrida, é de 8 segundos. Não é isso tudo não, hein? Apesar de que a gente tem 3 minutos e meio só para o final. Quem viver verá a primeira bateria do Arena aqui em Jundiaí. E como sempre, muito rápido, né? Olha, você vê que passa voando. Muito, muito. Agora, para quem está lá dentro da pista, esses 3 minutos muitas vezes parece uma eternidade. É verdade. Uma volta é uma eternidade. Exatamente. 3 minutos exatamente nesse exato momento para o final do tempo. Vamos cravar 12 minutos de prova. Cravamos agora 12 minutos de prova, 12 cravados, 3 minutos para o final. Lembrando sempre que essa é a primeira de 2 corridas para essa categoria, que é a categoria Pro, que traz aí motores de até 450 cilindradas. Todas, né? São 450, todas de 4 tempos. A gente fala isso porque nós temos no regulamento uma permissão de 252 tempos até 454 tempos. Mas aí ninguém tem 2 tempos. Ela chegou a brilhar em algumas provas do ano passado, algumas 2 tempos, né? E nesse momento todas 4. Algumas etapas tivemos 252 tempos, que é o equivalente a 454 tempos. Mas hoje todas as motos na pista são 450 cilindradas, 4 tempos. Paulinho, Yamaha geração, sobrando, né, Valério? Sobrando, encaixando muito bem as provas, os obstáculos, e com uma vantagem de quase 20 segundos sobre o Ramiller Alves, que é o segundo colocado, e 26 segundos para o Jean Ramos, que é o terceiro colocado. A imagem mostra claramente a concentração do Paulo Alberto. Ele está fazendo uma corrida, é natural, ele é rápido. Natural, ele não está inventando absolutamente nada. Não. O Paulo Alberto, naturalmente, ele está sendo mais rápido. Ele é o piloto nesse momento. A gente que todo mundo tem que tentar achar o que ele está fazendo. Ele está muito focado. Do início da corrida até a bandeirada final, ele focado o tempo inteiro. Você vê que ele vai colocando voltas em cima de retardatário numa facilidade imensa. Verdade. Paulo Alberto é o primeiro, vamos acompanhando, moto de número 211. Público aqui, parte em pé, parte acomodada, agora lotada a arena aqui em Jundiaí. Nós temos uma capacidade para um ótimo público, mas está completamente lotada a arquibancada aqui em Jundiaí. Nessa noite, de temperatura de 17 graus agora caiu um pouquinho, 16 graus, e que durante a madrugada fica bastante fria num dia lindíssimo. Repetir a palavra aqui, linda cidade de Jundiaí. Paulo Alberto primeiro, Ramiller Alves é o segundo, Jean Ramos é terceiro, Gabi Andrigo é quarto, Hector Assunção quinto, Hugo Passaúla sexto, Léo Souza sétimo, Pepe Bueno é o oitavo, Caio Lopes é nono, Leonardo Casarotti décimo, Gabriel Montanher décimo primeiro, Rodolfo Izarte décimo segundo. Aparece o Lucas Dunca aqui na 13ª e o Fred na 14ª, os dois
Já 3 voltas que não passam completando volta aqui, portanto fora da prova. A gente observa que o Paulo Alberto começa a buscar até alguns trilhos menos acidentados, ou seja, com menos trilhos, porque ele está preservando a pilotagem, mantendo a diferença que ele tem para o segundo colocado, mas tendo uma pilotagem cada vez mais solta, mais aberta, fugindo dos buracos. O ritmo que ele está impondo é muito mais rápido. 5 segundos. Exatamente. Você vê que ele está andando na casa dos 30 segundos, quando os outros pilotos estão andando na casa dos 32. Exatamente. Ele está sobrando. Placa de última volta para Paulo Alberto. Cronômetro zerado. Placa de última para o Paulinho. Numeral 211. Paulo Alberto vem para fazer o trabalho em direção à ferradura. Paulo Alberto faz o S, entra atropelando a sequência de costelas o Paulinho. Vai em direção à arquibancada, eu quero o barulho da arquibancada para Paulo Alberto. Vem para vencer a primeira de 2 corridas da categoria Pro, vocês da arquibancada de número 1. Paulo Alberto, ele já aponta para o público. Vem para em direção à curva da vitória, recebendo a bandeira quadriculada. Paulinho. 100% no campeonato. 100% no Arena Cross. 100% até agora no Arena Cross Brasil. Paulo Alberto soma mais 20 pontos, vai a 64 pontos dentro da temporada. De quantos possíveis, Quinho? 64. 100% de aproveitamento. Um grande resultado para Ramiller Alves, termina a corrida na segunda posição, Jean Ramos terceiro, Gabi Andrigo na quarta colocação, Héctor Assunção em quinto, Hugo Bassaúla em sexto, Léo Souza sétimo, Pepe oitavo, Caio Lopes na nona posição, Pepe Bueno oitavo e Caio em nono, Léo Casarotti em décimo, Gabriel Montanher 11º, Rodolfo Zarte recebe a bandeira quadriculada na 12ª posição. Aí Paulinho, 15 minutos 43 segundos, vence mais uma corrida no Arena Cross. O resultado no telão: Ramiller, Jean, Gabi, Héctor, Hugo, Léo Souza, Pepe, Caio Lopes e o Casarotti. Destaque: Paulo Alberto, sem dúvida nenhuma, efetivo demais. Ramiller, um grande resultado. Bom resultado também para Jean Ramos e Gabi Andrigo, e uma recuperação fantástica de Héctor Assunção, que cheguei a ver ele caminhando para abandonar a prova. E você aí chamou a atenção aquela hora que ele teria abandonado, né? Ele resolveu voltar, vamos dizer assim. E infelizmente Lucas Dunca, que chegou a brigar aí com o Paulo Alberto pelo duelo 2 pontos para um ponto para outro, no 1 por 1, acabou de novo terminando a corrida na 13ª posição com problemas aqui no Arena. E o Caio Lopes, que a gente destacou durante a prova, fez uma grande corrida no finalzinho. Não sei se cansou um pouquinho ou a intensidade até. Acabou terminando na 9ª colocação. Foi ultrapassado pelo Héctor, pelo Bassaúla, pelo Léo Souza e pelo Pepe. Acredito que o Caio deva ter cometido um erro, porque ele vinha andando junto ali com o Héctor e com o português, com o Hugo Bassaúla. Fechamos a primeira bateria da categoria Pro. Lembrando que já tem mais uma para eles, né? Veja a largada aí, no telão a gente vai tendo os melhores momentos da corrida. Tá aí o numeral 61. Rafael, você... drogado, eu tô limpo há muitos anos. Ô Rafael, você tá com o microfone aberto aí? Eu? E aí, beleza? Não deu tempo, Valério, eu tive lá na largada, não encontrei o Paulo Alberto. Ele saiu, foi direto pro box descansar. Mas aí no final da segunda bateria a gente vai pegar os pilotos lá. O que acontece, viu, o Rafael, é o reflexo daquilo que a gente acabou de falar. O piloto está tão concentrado, mas tão concentrado, que o negócio dele, meu amigo, é pensar na próxima corrida, que é já, né, daqui 20 e tantos minutos. São poucos minutos de descanso, né, entre uma bateria e outra. A gente tem um intervalo aí de 20 a 30 minutos. Que o piloto precisa se recompor, trocar equipamento, limpar óculos, o mecânico dá uma revisão na motocicleta. Então, por isso, o piloto vai direto para o box quando acontecem 2 baterias. As camisetas aqui da Mila Moto. Uma para Evelyn Rayane, final 5425 do telefone. Evelyn, pode correr lá na Mila Moto para retirar a tua camiseta, tá bom? Theo Fidelis, o final do telefone 3858. Theo Fidelis também ganhou uma camiseta.